Giro pelo Mundo em Entrevista. Brasileiros que moram nos Estados Unidos e querem voltar ao Brasil e os que querem fazer o caminho inverso estão começando a recorrer a um novo mercado, o de permuta de imóveis. Vamos conhecer detalhes na entrevista de Lucas Scherer. Muitos brasileiros já optaram por morar nos Estados Unidos, outros ainda têm este sonho em mente, mas nos dois casos a gente pode enfrentar algumas dificuldades. Por exemplo, a pessoa já se estabeleceu lá ao norte do continente americano e por algum motivo precisa retornar ao Brasil e tem dificuldades para se desfazer da casa ou do apartamento. Por outro lado, a pessoa almeja se mudar para os Estados Unidos, mas tem dificuldade de vender o imóvel aqui ou de encontrar uma oferta que caiba no bolso em terra do tio Sam. Bom, há saídas alternativas para esse movimento. É sobre isso que eu converso agora com o consultor imobiliário lá em Miami, o senhor Léo Ikovics. Olá, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Rádio Justiça. Olá, tudo bem por aqui? Nós vamos falar num assunto interessante e que está começando a tomar forma, porque o mercado brasileiro ele está praticamente parado, o mercado imobiliário no Brasil. E o mercado americano está lento. Então, aquilo que você citou, de que tem pessoas que querem retornar ao Brasil ou por alguma coisa tem necessidade de vender o seu imóvel aqui e está com dificuldade, e a pessoa do Brasil que tem ainda mais dificuldade em vender seu imóvel e planeja de alguma maneira ou sair do Brasil ou dolarizar as suas poupanças, os seus investimentos. Então nós criamos esse programa de permuta de imóveis, que está começando assim num processo lento, porque não é fácil encaixar a necessidade tanto do lado da pessoa que está aqui quanto da pessoa que está no Brasil. Pois é, permuta de imóveis. E aí, mas como funciona? Os imóveis, imagino, não precisam necessariamente ter o mesmo valor. É possível fazer uma compensação financeira para viabilizar o negócio? Exatamente. Em geral, o imóvel que a pessoa aqui nos Estados Unidos aceita no Brasil é de mais ou menos 50% do valor do imóvel dele daqui. E ele quer 50% em dinheiro. Agora, esse 50% em dinheiro é fácil conseguir um financiamento. Então a pessoa do Brasil entraria com um imóvel e mais o saldo ela financiaria aqui. Os juros hoje, como aumentaram um pouco, já estão começando a beirar 5% ao ano. Antes eram mais baixos, mas agora com a mudança da política econômica aqui nos Estados Unidos, está lentamente os juros subindo e já está quase 5% para o estrangeiro, mas não é difícil conseguir 50% de financiamento para completar o valor da troca. Agora, quem oferece esse tipo de financiamento, o que é necessário para conseguir o financiamento para poder complementar o valor e fechar esse tipo de negócio? Olha, em geral são bancos que têm alguma relação com o Brasil. Aqui nós temos o Banco do Brasil e o Sun State, que são dois bancos ligados ao Brasil, porque os donos são brasileiros. O Banco do Brasil é o próprio Banco do Brasil, o Sun State é um banco do Brasil que é dono dele, e os dois bancos atuam muito forte na área de financiamento. E eles é mais fácil porque eles conhecem o mercado brasileiro e mais, como eles têm agências no Brasil, eles têm ligação com o Brasil, eles conseguem avaliar o imóvel no Brasil que foi dado como parte de pagamento. O senhor falou que esse é um mercado que começa agora, é um modelo de negócio recente, né, nessas condições, e que caminha lentamente. Mas quais são as vantagens de se fazer um negócio por essa via da permuta? Olha, a vantagem é para os dois lados, porque assim, o lado daqui, a gente detectou, a maioria das pessoas daqui que estão aceitando imóvel no Brasil é porque tem alguma situação, e a maioria a gente sentiu que é filhos que estão casando
e eles querem resolver a situação, então eles vendem o imóvel daqui, entregam o imóvel daqui, e com a diferença da metade eles dão um downgrade, eles vão para um imóvel mais barato que eles moram e atendem o filho ou a filha que está casando no Brasil. Esse é mais o perfil que a gente está detectando bastante. E no Brasil são pessoas que já estão querendo sair do Brasil, e nessa faixa a gente sente que a maior parte são pessoas que têm filhos pré-adolescentes, na faixa de 12, 13, 14, 15 anos, e não vem perspectiva para os filhos no Brasil, então eles estão querendo sair. Então, e não conseguem vender um imóvel no Brasil para sair. Essa é uma saída. A maioria está nessas duas situações, por exemplo. Mas deve haver outras situações que a gente vai detectando com o tempo. Para concluir, gostaria que o senhor reforçasse para a gente qual é o brasileiro, qual é o perfil do brasileiro que pode adquirir um imóvel nos Estados Unidos hoje? Olha, para pegar o financiamento, os bancos exigem que ele tenha entrada. Então a entrada ele tem porque ele está dando um imóvel. E exige uma renda no Brasil mesmo que ele tenha, não de rendimentos, mas de trabalho ou de aposentadoria, que consiga suportar os gastos dele do Brasil, mais os gastos do financiamento aqui. Os bancos hoje olham com lupa essa situação da pessoa ter capacidade financeira de arcar com o financiamento. Depois da crise de 2008, eles ficaram muito rígidos na verificação de rendimento. A capacidade do rendimento para poder pagar o imóvel aqui. Consultor imobiliário em Miami, Léo Icovix, eu quero agradecer mais uma vez ao senhor por aceitar o nosso convite para um bate-papo aqui na programação da Rádio Justiça. É sempre um prazer recebê-lo. Até uma próxima oportunidade. O prazer foi meu e nós estamos às ordens para qualquer outras informações.